Rejoice Your Marriage Ministries, by Charlene Steinkamp, tradução Renata Facuri. Mantenha os seus olhos em Jesus. Cuidado! Cuidado, você quase bateu naquele carro. Você já ouviu essas palavras alguma vez? Quando estamos dirigindo, devemos manter os nossos olhos na estrada, nas ruas. Como pai, você deve manter os olhos nos seus filhos enquanto com eles. Assim como você precisa manter os seus olhos na estrada e precisa manter os seus olhos nos seus filhos, você precisa manter os olhos em Jesus na sua caminhada cristã. Acidentes espirituais também podem acontecer. E eles normalmente acontecem quando nós tiramos os olhos de Jesus. Na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós estamos vivendo em luta constante, num mundo conturbado e com lutas diárias. A única maneira de estarmos firmes é mantermos os nossos olhos em Jesus. Ele é o nosso Senhor e nosso protetor, se nós continuarmos mantendo os nossos olhos nele. Os discípulos estavam no barco, e tinham que atravessar para o outro lado daquele lago. E, de repente, começou um vento e uma tempestade. Algumas horas depois, Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas. Nós encontramos essa história em Mateus 14. Enquanto viam Jesus andando pelo outro lado, eles ficaram aterrorizados e falaram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quantas vezes na sua vida, se você somente tivesse mantido os olhos em Jesus, você não ficaria ansioso, ou nervoso, ou bravo? Nós precisamos aprender a estarmos vigilantes, alertas e mantermos os nossos olhos em Jesus. Ele é o único que pode nos dizer: não tenham medo. Coloque toda a sua fé nele e acredite no seu poder. Pedro não teria começado a afundar se ele tivesse simplesmente mantido os olhos dele em Jesus. Mas, ao invés disso, Pedro olhou para as circunstâncias do vento, olhou para as tempestades e para o que estava ao redor dele. E ele teve medo do desconhecido e do que estava ao redor dele e começou a afundar. E mesmo assim Jesus o salvou, assim como ele nos salva. Na palavra de Deus, em Romanos 12, versículo 2, se diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se esqueça, Deus cura e restaura casamentos feridos e mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Deus abençoe. Eu vou deixar aqui uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco aqui a minha vida e a vida de cada pessoa que estiver ouvindo. Quero clamar pelo teu sangue sobre cada vida, Senhor, pela tua bênção, pela